A paz, meu querido, amado, que o Senhor continue te abençoando grandemente, que a tua vida seja cada vez mais e mais impregnada pela palavra de Deus, porque esta é inspirada e útil. Toda a palavra de Deus é inspirada. Você sabia, meu querido, que a maioria das pessoas que não crê em Deus também não crê na palavra de Deus, não crê na inspiração das Escrituras. Acham que esse livro foi inventado, que veio da imaginação de homens. Então, na verdade, a base da nossa fé repousa na palavra de Deus, de que ela de fato foi inspirada pelo Senhor. Amém? Então, crê nisso todos os dias da tua vida. Nós estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 21 do Evangelho de Mateus inicia com Jesus entrando em Jerusalém. As multidões muito animadas com Jesus, porque ele vinha fazendo muitos milagres, curando, atendendo todo mundo, trazendo uma mensagem nova, uma mensagem de humildade, uma mensagem do reino de Deus, trazendo a mensagem do Evangelho que Deus pediu para que ele trouxesse. Mas como ele vinha falando para os seus discípulos, ele ia para Jerusalém, seria preso, açoitado, seria humilhado, seria morto. Então, Cristo tinha a consciência de para que ele estava indo para Jerusalém. Mas nem o povo e nem os discípulos ainda tinham essa dimensão, ainda não enxergavam dessa maneira. E quando Jesus entra ali, ele, na verdade, antes de entrar, ele pede aos discípulos para que vão a um certo lugar e dá uma série de descrições. Aí vocês vão encontrar um jumentinho, traz para mim. Se alguém perguntar, diz que está trazendo para o Cristo. E tudo isso aconteceu e Cristo entrou humildemente sentado numa jumentinha. Ele poderia ter entrado com uma grande carruagem, ele poderia ter entrado com um grande escolta, com muito luxo, com muita pompa. Afinal de contas, ele é o Rei Jesus. Poderia, pelo menos ali, ter entrado com grande categoria em termos de se ornar, em termos de estabelecer uma grandeza da sua comitiva. Ele, seus 12 discípulos, cada um talvez com um veículo daquela época. Mas Jesus entrou numa jumentinha e assim ficou escrito. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Então, aqui nós vemos a humildade de Cristo, que foi a característica de todo o seu ministério. Jesus, ele foi aquele que se centrou em atividades humanas, em relacionamento com pessoas, em curas, em milagres. Ele não teve conforto, ele não teve privilégios, ele não teve nenhum tipo de compromisso com o sistema religioso ou o sistema econômico vigente naquele período para usufruir ganhos, para usufruir favores. Cristo só esperava o favor do Senhor, juntamente com os seus discípulos. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galiléia. Isso é o que as multidões gritavam, querido. As multidões gritavam que este era Jesus, este era o profeta. Este era o profeta Jesus. Profeta Jesus? Este é o Cordeiro de Deus.
este é o Filho de Deus, este é o Cristo, o prometido, o Salvador. As multidões, amado, não reconheciam ainda quem era Jesus. Para as multidões, Cristo era um profeta, como Elias, como Eliseu, como Moisés, e ele era um grande profeta. As multidões ainda não entenderam, e talvez nem vão entender. Para entender tem que sair da multidão. Para entender tem que vir para perto de Jesus. Para entender tem que deixar a perspectiva do ganho pessoal, do milagre, da prosperidade, das vitórias. Para entender tem que estar disposto a renunciar de si mesmo para absorver o caráter de Cristo, enxergar para além da necessidade, enxergar o que Jesus fez, o benefício que Ele fez por nós. Quem é Ele? Temos que tirar os olhos de nós e colocar os olhos sobre Cristo. Mais importante que a nossa necessidade é olhar para Jesus, para o caráter dele, para a santidade dele, para as profecias, para a palavra. É isso que vai nos levar a um patamar mais alto. Enquanto ficarmos nos condoendo, enquanto ficarmos querendo o benefício, nós vamos, amado, regredir na nossa caminhada, porque não seremos servos do rei, iremos fazer o rei servo. Né? E aí Cristo entra aqui, meus amados, no templo, e eu vou ler o versículo 12. Tendo Cristo entrado no templo, expulsou todos que vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém as transformeis em covil de salteadores. Meu querido, Cristo não tolerou o comércio, a promiscuidade financeira juntamente com a atividade da fé. A atividade da fé não combina, que Deus estabeleceu, pelo menos a que Cristo estabeleceu, não combina com comércio. Não é para fazer de comércio aquilo que Deus nos deixou. Então aqui nós vemos claramente que Cristo entra. Hoje não temos uma vida cristã centrada no templo. A vida cristã, pelo ordenamento de Cristo, ela está centrada em nossa vida. Nós somos o templo de Deus. Mas o princípio que Cristo deixou e que nós vemos em toda a Bíblia, em um lugar da Bíblia, a fé, Deus nos incentiva a comercializar a fé. Ele nos dá e nós recebemos. Nós ofertamos e oferecemos a Ele tudo o que nós somos gratos pelo que Ele fez por nós. Essa é a relação da fé que os profetas, pastores, evangelistas, sacerdotes, doutores devem cultivar com o povo de Deus. Nada de comércio, nada de venda, porque Deus, querido, Ele quer uma relação, que a motivação da relação seja o amor, seja realmente o revestimento de um caráter. Mas aqui está escrito, e está escrito isso nos 4 evangelhos, nos sinóticos e no evangelho de João. Nós vamos refletir esse fato em cada um. Aqui eles vendiam pombas. As pombas eram utilizadas no sacrifício. Eles não vendiam coisas alheias à experiência da fé deles, mas vendiam aquilo que era necessário para o rito da época. Jesus cura no templo e ouves que estão dizendo, os fariseus dizem. E Jesus responde:
Sim, nunca lestes da boca de pequenos e crianças de peito, retiraste o perfeito louvor? As crianças estavam cantando Hosana ao filho de Davi. Hosana, exaltado seja o filho de Davi. Aquele cântico foi o próprio Deus quem suscitou aquelas crianças, porque elas falaram melhor do que a multidão, que falaram o profeta Jesus. Não cantaram Hosana ao profeta de Deus, cantaram Hosana ao filho de Davi. Essa afirmação de Davi remete a um significado histórico, a um significado genealógico da origem real de Cristo na família aqui na terra. Então, o Espírito Santo de Deus, ele suscita o perfeito louvor até das crianças, de todos nós. Deixe-se levar, meu querido, pelo Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo para que você venha proclamar, para que você venha exaltar a Deus de todo o seu coração. E Cristo, cedo pela manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E versículo 22. E tudo quanto pedisdes em oração, crendo, recebereis. Aqui, meu querido, Jesus fala de fé com os discípulos. Porque os discípulos ficam impressionados como que a figueira seca imediatamente. E Cristo fala: se vocês tiverem fé, vocês podem também fazer isso. Vocês podem, inclusive, mudar um monte de lugar. É preciso ter fé. Que nós possamos ter fé, meu querido. Mas também, esta passagem nos mostra qual é a relação de Cristo com os que não dão frutos. Quem não dá fruto, quando Jesus passa para olhar, para fiscalizar, esta é a relação que ele tem. Seque-se para que não produza mais fruto. Nós estamos, meu querido, inseridos no reino de Deus. E todos nós seremos julgados um dia pelos frutos que produzimos ou não. Precisamos, amados, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para o Senhor, frutos para uma vida com Deus, frutos para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, que você possa produzir muitos frutos em sua vida, frutos direcionados ao Senhor, frutos de uma vida cristã. E aqui Jesus, depois os discípulos, os fariseus, saduceus, as autoridades religiosas daquele período, chegam para Cristo e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus pergunta: eu vou responder para vocês, se vocês puderem responder para mim, com que autoridade João Batista batizava. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram neles? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Queridos, os discípulos tinham um grave defeito. Eles eram situacionistas. Eles reagiam de acordo com a situação. Eles queriam a glória dos homens. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus. Quem é de Deus responde aquilo que é de Deus com prejuízo ou com virtude. Mas eles estavam ali pensando politicamente. Eles queriam estar bem com o povo. Um profeta tem que proclamar aquilo que é de Deus. E ele pode agradar o povo ou não. Mas os fariseus procuravam agradar o povo. Então Jesus respondeu: não sabemos
Não, então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Os fariseus mentiram, porque eles disseram: não sabemos. Jesus não mentiu. Jesus falou: se vocês não respondem, eu também não vou responder. Jesus não falou assim: eu não tenho autoridade, ou eu não sei que autoridade é essa, eu não sei essa resposta. O que Jesus falou é o seguinte: eu não vou falar para vocês, então, com que autoridade eu faço. Então, Cristo calou aqueles fariseus por causa do interesse político que eles tinham no meio do povo. E nós aqui caminhamos nesse capítulo 21, onde aqui tem a parábola dos 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual destes fez a vontade do Pai? O segundo, lógico. E aqui Jesus, mais uma vez, fala em relação aos fariseus. O que é melhor, meu querido? Falar que vai e não ir? Não falar que vai e ir. O ideal seria o alinhamento das 2 coisas. Falar que vai, manter a palavra e ir. É eu adorar a Deus e ir. Mas numa situação prática, muitas das vezes isso acontece. Pessoas que cantam, que louvam, que leem a palavra, que professam, daqui a pouco não estão fazendo a vontade de Deus. Pessoas que pecam, que se promiscuem, que roubam, que mentem, que matam, depois se arrependem e se voltam integramente para Deus. Que nós, meu querido, possamos manter a fidelidade daquilo que falamos, para não sermos reprovados depois. Reprovados. E a continuidade dessa dualidade entre o servo que professa e não pratica é prosseguido aqui com a parábola dos lavradores maus. Porque um homem tinha um lavrador, um terreno, um homem dono de casa, plantou uma vinha, cercou-a, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores. E esses lavradores cuidaram mal, e depois Cristo veio, o homem veio enviando funcionários, empregados. Eles batiam, eles espancavam, mandou o filho. Quando mandou o filho, eles falaram: nossa, é o filho, vamos matá-lo. E aí Cristo faz todo um discurso falando acerca da pedra que foi rejeitada, a pedra angular. E nesse discurso que ele faz, querido, ele se remete claramente aos fariseus e religiosos da época. E os principais, versículo 45, sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, os fariseus, queridos, com raiva, querendo matar Jesus, querendo prender Cristo, porque eles eram apegados ao dinheiro, apegados à religião, apegados aos conceitos religiosos, eles eram apegados à doutrina da lei, mas eles não se apegaram a Jesus, eles não identificaram Cristo, porque eram amantes daquela posição, eram falsos. Que nós, queridos, possamos ser cristãos verdadeiros, porque nós também corremos esse risco de professarmos a palavra e não receber Cristo em nosso lar, de professarmos a palavra e de não ter Cristo em nossas reuniões. E aí, queridos, nós temos que temer a Deus e ter todo o cuidado para não nos tornarmos religiosos como os fariseus e os principais sacerdotes, que, eu volto a dizer, eram um excelente grupo religioso, tinham conhecimento verdadeiro, mas não praticavam a palavra. Que o Senhor possa iluminar o teu coração,
e o meu coração, para que nós possamos prosseguir em conhecê-lo